Já são 11h32 aqui, então eu vou gravar esse vídeo de pijama mesmo, mas eu vou cumprir a minha promessa aí de 30 vídeos, um por dia aí durante 30 dias, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre excelência. Vai fazer um tempo já, eu não lembro exatamente, acho que vai fazer mais de um ano, talvez mais de um ano e meio, 2 anos, alguma coisa assim, que eu vi um vídeo do Thiago Brunet. Se você encontrar por aí, você vai encontrar também, que ele fala muito sobre espírito de excelência. Esse vídeo ele me marcou muito, assim, muito, muito, muito mesmo. No vídeo ele falou bastante sobre José do Egito, talvez você conheça a história dele, e como que ele tinha, né, o espírito de excelência. E aí ele dá vários exemplos muito bons, assim. Ele fala que, pô, como que José foi excelente na casa de Potifar, a ponto de que quando José foi acusado lá, né, pela mulher de Potifar da traição, parece que o Potifar ele até, pô, questionou, ficou meio assim, será mesmo? Porque José era muito bom em tudo que ele fazia. E Potifar, ele basicamente foi lá e confiou a chave da casa dele a José. Enfim, depois aconteceu o que aconteceu, José foi preso e na prisão ele não foi um cara que chegou lá e simplesmente olhou para a bagunça e deixou a bagunça do jeito que estava. Não, ele organizou tudo. A prisão ficou limpa, as coisas começaram a se organizar. Foram tempos bons dentro da prisão. Foram bons, foram muitos anos, mas foram bons anos. E, enfim, tudo aconteceu a ponto de que depois ele cresceu tanto a ponto de ser o segundo homem mais poderoso do Egito, assim. Pô, é incrível, né? Se você pensar que ele é um cara que saiu de onde saiu, que foi traído pelos irmãos. Mas fato é que José com certeza tinha o espírito de excelência. E o que eu quero falar nesse vídeo aqui sobre o tal do espírito de excelência? Uma coisa que eu ouvi hoje, uma pessoa falando hoje cedo, e pô, era muito verdade. No Brasil, as pessoas, principalmente no Rio de Janeiro, elas têm um atendimento ruim, elas não se importam tanto em, enfim, servir da melhor maneira, não se importam tanto em cumprir um horário de reunião, entre outras coisas. E isso tudo é excelência. A excelência ela está nos mínimos detalhes. A excelência está em você conseguir chegar no horário, você conseguir entregar o melhor, em você conseguir dar um passo adiante, fazer até mais do que te pediram. E cara, quando eu começo a pensar nisso na minha vida, eu lembro de vários exemplos que eu tive muito, muito, muito resultado através desse espírito de excelência, né? Dessa vontade, assim, de fato sempre entregar o melhor. E Deus, é uma coisa que eu sempre ouvi bastante através de pastores, enfim, da minha própria esposa, entre outras, enfim, pessoas que eu admiro bastante, assim, que tem muita fé. Faça como se fosse para Deus e as coisas vão dar certo. E de verdade, assim, tudo que eu faço na minha vida, eu faço como se fosse para Ele. Eu dou o meu melhor, eu entrego tudo, eu deixo tudo de mim, tudo, 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 a ponto de que às vezes eu acho que eu entrego tanto que gera alguns conflitos, aí junto o hiperfoco e mais um monte de coisa. Mas enfim, eu tento de fato sempre entregar o melhor em tudo, no trabalho, quando eu tô, sei lá, tentando fazer algum tipo de esporte, alguma coisa assim, eu sempre tento deixar o meu melhor. Talvez não seja o melhor resultado ali entre 100 pessoas, mas vai ser o meu melhor. E eu, pô, quero saber que eu deixei tudo em campo, quero saber que eu deixei tudo lá. E quando eu olho para o passado e penso em várias coisas que aconteceram na minha vida, mesmo lá atrás, quando eu criei meu site de download, eu ainda tinha ali 12, 13 anos, e eu lembro que eu postava sempre, muito, 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 era bem, bem consistente em postar ali muito, todo dia. Eu gostava muito de cuidar do layout do meu site. Depois, quando eu aprendi a programar, eu sempre fui muito, 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 muito preocupado em não saber só o suficiente para o contexto que eu estava, para a empresa que eu estava, mas em saber o suficiente para conseguir atuar no mais alto nível, ainda que o mais alto nível não fosse o ambiente que eu estivesse. Vamos dar um exemplo aqui mais uma vez com corrida. Imagina que, sei lá, você tá num ambiente ali com alguns amigos e todo mundo tem um pace de 7 8, mas você sabe que um pace bom ele é abaixo de 6, sei lá, para alguma distância específica. Pô, treina, 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 até você alcançar esse pace aí abaixo de 6. E na sua vida profissional, e agora trazendo um pouquinho ali para o mercado de dev, para usar isso como exemplo, cara, acaba que é a mesma coisa. Se você estiver num ambiente onde talvez você não tenha um espaço para
aprender algum conceito que você sabe que é muito importante para sua carreira, como por exemplo, vamos falar aqui de Kubernetes, alguma coisa do tipo, pô, a empresa não usa por algum motivo, mas você sabe que é muito importante para sua carreira. Cara, faça um curso, estude, faça um projeto pessoal, não espere o ambiente te ensinar, traga isso para o ambiente, traga isso para sua vida. Ainda que as pessoas ali não deixem você aplicar, talvez no seu trabalho, você aprendeu, você usou, você trouxe aquilo. Isso é excelência também. Então, tenta aplicar com certeza, tenta fazer como se fosse para Deus. Se as pessoas ali tiverem bloqueios e tal, é que você não conseguir aplicar, no final é aquilo, você aprendeu, você foi lá, você é, trouxe conhecimento e isso vai te ajudar muito no seu próximo passo. Então, assim, tentando conectar tudo aqui, mais uma vez, o espírito de excelência é uma coisa que eu acredito que ele de fato pode trazer muito sucesso para sua vida. E como ter isso, né? Afinal, cara, talvez você não tenha isso, talvez você tenha até dificuldade disso, talvez seja uma pessoa que gosta de fazer e deixar, ou tem dificuldade até de começar a fazer as coisas. E talvez a dica que eu te dei agora você ache, sei lá, não sei, uma dica mais ou menos, mas ela realmente funciona. Oração. Você vai ter que pegar, ajoelhar, fechar aí, apagar a luz do seu quarto e preferencialmente um ambiente que só esteja você sozinho, porque esse tipo de ambiente sozinho, com a luz apagada, é muito bom para orar. E cara, você vai ter que buscar a comunhão de Deus. Eu sempre ouvia muitas pessoas falando na igreja, pô, busque a comunhão de Deus quando você tá orando. E eu não entendia muito bem o que era aquilo. Eu falava, pô, fechar o olho, ajoelhar e orar. Mas o que é de fato a comunhão de Deus? É quando você começa a orar e você de fato fica focado naquilo. A sua oração ela flui, os seus pensamentos não vão para outro lugar. Para mim, isso é a comunhão de Deus. E aí você começa a sentir uma presença, você consegue sentir uma paz, você consegue sentir que você expressou para Deus aquilo que você realmente pensava, aquilo que você queria, ou aquela comunicação. Isso para mim é a comunhão de Deus. E enfim, o que eu recomendo você fazer se você quiser ter esse espírito de excelência e conviver com isso e ter isso como um mantra mesmo, uma coisa que você vai executar, é você pedir isso para Deus. E para pedir isso para Deus, mais uma vez, eu recomendo que você encontre algum lugar aí na sua casa, apague as luzes, ajoelhe e ore. E quando você fizer isso, não sei você, mas eu sempre começo a orar e eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu começo a pensar em outras coisas, meu pensamento ele vai para um lado, vai para o outro, e eu acabo, enfim, tenho dificuldade, mas eu vou forçando, 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 eu vou ficando, eu vou trazendo meu cérebro de volta, até que depois de muito, muito tempo eu consigo fazer uma boa oração. Faça isso, vai treinando, você vai encontrar isso, e fala de maneira bem sincera, Deus, Pai, entrega um espírito de excelência para mim, entrega um espírito de excelência onde eu tudo o que eu tiver que fazer, tudo o que eu tiver no seu propósito, que você me entregar para que eu execute como se fosse para você, assim como José fez no Egito, na casa de Potifar, na prisão, eu quero executar na minha vida. Me dá esse presente, me ensina. E pode ter certeza, você vai conseguir. Deus vai te dar isso. Exercita essa oração durante uma semana, vou te fazer esse desafio aí. Uma semana você vai fazer essa mesma oração e depois comenta aqui no vídeo o que aconteceu. Tenho certeza que excelência vai começar a fazer parte da sua vida. E, mais uma vez, excelência é uma coisa obrigatória se você quiser ter sucesso. Sucesso como pai, sucesso como mãe, sucesso como profissional, sucesso como empreendedor, sucesso como alguém que pratica algum esporte, sucesso como alguém que fala um idioma, enfim, esse espírito de excelência, ele é para tudo, até para sua casa. Se você quiser ter uma casa limpa, uma casa cuidada, você precisa ter isso. Isso é um mantra de vida, é para você. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Tentei conectar alguns pensamentos, algumas coisas e espero que de fato tenha te ajudado. Valeu, até logo. Ah, esse não foi um café com o Dev, mas é isso. A gente falou bastante sobre excelência. Até logo.